O episódio de hoje é com mais uma mulher incrível que cruzou o meu caminho. A Raquel Belém está aqui hoje para contribuir com esse momento de entrevistas, podcast, na comemoração dos meus 10 anos de carreira, desde a minha graduação até a minha passagem pelo mestrado e toda a minha rotina até hoje, contando com a colaboração de pessoas que passaram por mim na UF, por onde eu estudei, do meu primeiro estágio até o meu emprego atual. E eu vou começar lendo a biografia da Raquel e depois um resumo de como eu acho que se deu a nossa relação. A Raquel pelo o meu olhar, nossa relação pelo meu olhar, na verdade, né? Então, com mais de 15 anos de atuação corporativa, Raquel Belém é executiva comercial sênior e jornalista com MBA em gestão de marketing internacional e formação executiva em inovação e negócios digitais. Se dedica à área de vendas B2B, com foco em soluções corporativas para a gestão de RH. Ao longo de sua carreira, também desenvolveu projetos de comunicação, marketing, relações públicas e produção de eventos. De forma autônoma, atua como palestrante sobre protagonismo e igualdade racial, mentora de estudantes, apresentadora do podcast Diversipod e conselheira consultiva da ONG O Makers Code. Bem, a Raquel e a nossa relação sobre o meu ponto de vista. Conheci a Raquel em 2018, quando eu trabalhava numa empresa de energia no Rio de Janeiro, e é muito doido como tudo isso aconteceu na nossa vida. Ela se sentou perto de mim, cuidávamos de clientes internos diferentes, mas Raquel sempre teve um jeito muito autoritário e certeiro que me intrigava. Foi necessário pouco tempo para nos conectarmos. Raquel tinha muito a ensinar, mesmo sem ter como objetivo ensinar. Convivemos poucos meses, pois eu fui fazer mestrado em Portugal. Mas Raquel virou minha amiga para a vida. Ela diz que não gosta tanto assim de mim, ela prefere a minha filha, de 7 anos, mas que me suporta. Então, agora, para quem não conhece, tenha o privilégio de escutar um pouco da brilhante Raquel. Nossa, eu sou isso tudo. Eu acho que eu só sou a verdade do final, assim, né? Que eu gosto, de fato, eu gosto mais da Ana Clara. Eu prefiro as crianças, né? E a Ana Clara, na verdade, a gente não se gosta, né? Assim, ela me trata bem mal, mas eu acho que as pessoas que tratam mal são as pessoas que mais gostam da gente. Então eu sei que o amor dela por mim é verdadeiro, quanto mais ela me maltrata. Bem sincera, como uma criança de 7 anos. Raquel, eu lembro que quando eu te conheci, você já era uma mulher independente, né? Trilhando o seu caminho, com muito suor, mas com muito orgulho de tudo que já tinha passado. Você é do Rio, mas já tinha tido uma trajetória por São Paulo. Voltou para o Rio, já tinha vontade de novo de regressar a São Paulo por conta das oportunidades melhores que a cidade trazia para você. E eu queria que você contasse um pouco de como você considera diferente o mercado de trabalho no Rio e em São Paulo, em relação também à sua vida social. Como é que você faz esse balanço? Assim, por que você considera que São Paulo é um marco na sua vida e você quis voltar para São Paulo? Legal isso de São Paulo e carreira, porque na minha vida começou lá atrás, quando eu estava me formando, porque durante a faculdade eu precisei trabalhar para me manter na faculdade, então eu não tive a possibilidade de fazer estágio, eu nunca estagiei na área de comunicação. Só que eu não abria mão de trabalhar na área de comunicação, eu queria de fato, quando me formasse, entrar na minha área. E eu precisava de um emprego, e aí já nos últimos meses da faculdade eu comecei a mandar, né, procurar vagas para mandar currículo. Na época não existia LinkedIn, não existiam esses sites de vagas mais conhecidos, então a gente recebia vagas por grupo do Yahoo, e aí mandava currículo para as empresas, ou às vezes no site das empresas, ou pelo e-mail de alguém. E quando chegava um resumo das vagas para mim, chegavam assim, 4, 5 vagas para o Rio de Janeiro e 30 vagas, 40 vagas para São Paulo. E como eu não tinha experiência de estágio, eu sabia ali que para ingressar no mercado eu precisaria vir para São Paulo. E na época eu tinha colegas, né, que eu conheci da igreja, porque eu sempre fui de movimentos da igreja, então eu tinha colegas que moravam aqui em São Paulo. Então, assim, foi muito doido, porque eu pedi demissão do meu emprego, peguei todas as minhas coisinhas, tinham 3 colegas, né, que dividiam um apartamento aqui em São Paulo, eu perguntei para elas se elas aceitariam mais uma, bem loucura mesmo, assim, de recém-formada, na época com 20 anos. Peguei minhas coisas e vim. E aí eu cheguei aqui num sábado de manhã, eu já estava enviando currículo, né, para as vagas aqui de São Paulo desde o Rio, mas ainda não tinha sido chamada para nada.
E aí, ansiosa como sou, eu me dei o grande prazo de que eu cheguei no sábado, se até sexta-feira eu não conseguir nada, eu vou procurar alguma coisa em outra área, né? Porque eu não posso ficar sem trabalhar, porque eu tinha que pagar as contas, que eu ia dividir o apartamento. Aí comecei a procurar, segunda, terça, quarta. Aí quando chegou na quinta-feira, eu falei assim, nossa, eu mandando currículo para muita coisa, assim, muita coisa. Imagina que aí eu já devia ter mandado uns 100, 120 currículos. E ninguém me chamava e eu falei, nossa, não devem estar me chamando porque eu não tenho experiência, porque eu não tenho nada de estágio. Então eu vou fazer o seguinte, amanhã a primeira vaga que aparecer, eu vou pegar o meu currículo, vou presenciar lá na empresa e vou entregar o meu currículo em mãos. E aí, sexta-feira de manhã, apareceu tipo uma vaga que era de assessoria de imprensa, que era o que eu queria fazer numa agência. Ficava assim até próximo de onde eu morava. Fui lá para entregar meu currículo. Eu cheguei lá de manhã, assim, umas 9 e pouca da manhã. Aí falei que queria entregar meu currículo, né? Aí as sócias estavam lá. Ah, legal. Legal que você trouxe seu currículo. Inclusive, a gente está com essa vaga urgente. Então, se você puder ficar aí, a gente já conversa com você. Eu falei, tá. Aí elas sentaram, conversaram comigo. Na época, meu portfólio eram meus trabalhos da faculdade, eu era bem organizado, vou com tudo impresso, numa pastinha, para mostrar o que eu já tinha feito, coisas que eu tinha desenvolvido na faculdade. Conversaram comigo, e aí eu saí. A agência ficava no terceiro andar de um prédiozinho comercial, e quando eu estava passando pela portaria, o porteiro virou para mim e falou, você é a Raquel? Sim, elas interfonaram aqui, pediram para você voltar lá rapidinho. Aí, quando eu voltei, elas falaram para mim, Raquel, a gente, assim que você saiu, a gente olhou uma para a cara da outra, a gente gostou de você, a gente sabe que você não tem uma experiência, mas é uma vaga de fato para começar, a gente precisa urgente e a gente quer saber se você quer ficar aqui com a gente, você não quer começar. Eu falei, nossa, claro que eu quero. Você pode começar hoje? Posso. E aí, assim, eu cheguei em São Paulo sábado, eu comecei a trabalhar na sexta-feira. É, assim, muito incrível. Assim, eu olho para trás e falo, meu Deus, assim, que incrível. Aí eu só liguei para as meninas em casa para avisar, não vou voltar não, que eu já comecei a trabalhar hoje. Aí que é uma agência bem pequena, né? As agências de comunicação, isso foi alguns anos atrás, não vou falar quantos, mas assim, é uma agência pequena, na época trabalhavam 4, 5 pessoas, contratação PJ, então assim, toda uma estrutura de assessoria de comunicação pequena na época. Existiam muitas oportunidades na época, o mercado era menos concorrido, então assim, tem várias coisas, mas assim, ali para mim foi bem marcante. E esse primeiro período, né, de 3 períodos que eu passei por São Paulo desde então, já me mostraram os diferenciais da cidade. Então, assim, sempre teve oportunidade de trabalho para todo mundo, mesmo períodos que eu fiquei sem oportunidade na área de comunicação. É muito fácil você se inserir em outra coisa. Então, assim, você consegue se recolocar muito rapidamente, né? Até empregos que não sejam da sua área, mas que você consegue uma renda. A cidade está sempre muito movimentada e as coisas aqui funcionam, as empresas estão aqui acaba sendo o coração empresarial do país. Então, hoje que eu me dedico, por exemplo, à área de tecnologia, todas as empresas onde eu poderia trabalhar estão aqui, elas não estão mais no Rio. E uma coisa que para mim é muito triste falar quando eu falo hoje do Rio de Janeiro é que, assim, se a gente parar para pensar, todos os nossos ex-governadores vivos estão presos. Então, assim, isso reflete muito no que aconteceu com o Estado e com a nossa cidade, né? Com a cidade do Rio. Você é de Niterói, eu sou do Rio, mas acaba sendo, né, um mercado de trabalho ali muito próximo, muito unido. Então, assim, todas as empresas saíram do Rio de Janeiro, todas as grandes empresas. Você tem hoje 3 ou 4 grandes empresas que ainda estão no Rio, porque a estrutura delas é gigantesca no Rio, elas não têm como sair. Mas, assim, você anda pelo centro da cidade, que já foi o coração comercial, não tem mais nada, né? As empresas, então, o salário, assim, o salário do Rio de Janeiro é 4 vezes, 5 vezes menor do que o salário de São Paulo para fazer a mesma coisa, ou às vezes para a pessoa trabalhar mais. Como não tem muita opção de empresa, a concorrência é muito grande, então, assim, eles exigem mestrado, doutorado para uma posição de assistente, porque eles podem fazer isso. Então, assim, os poucos empregadores que ainda estão na cidade, eles podem explorar a mão de obra ao máximo, porque as pessoas não têm opção. Então, assim, em termos de mercado de trabalho, não tem nem como comparar, assim, né, para quem está, de fato, olhando para o corporativo, olhando para uma progressão de carreira, são muito poucos os mercados que estão no Rio de Janeiro e que não são, claro que não são todos, né, se a gente for parar para pensar, óleo e gás, né, ali a estrutura de Macaé, alguns mercados ainda são muito fortes no Rio de Janeiro, mas no universo de tecnologia, que é a minha área de atuação, de fato, eu não tenho como pensar, né, em comparar. E em outras coisas, assim, a Luísa, uma coisa que aconteceu comigo, você sabe que alguns anos atrás eu passei por questões de saúde,
e eu descobri que eu estava com questões de saúde, princípios de diabetes e tudo, porque eu fui subir no ônibus no Rio de Janeiro e o degrau do ônibus é tão alto, mas tão alto que eu quase caí. E aí eu percebi que a minha perna estava falhando e foi quando eu fui atrás, né, de ajuda médica. E aí, na época, eu pensei em mim. Eu não pensei muito de tipo, nossa, como é para as pessoas idosas ou para uma criança subir o degrau do ônibus. E aí, quando eu vim para São Paulo, e aí eu fui pegar o ônibus, eu quase não ando de ônibus aqui, mas eu fui andar de ônibus na época, e aí o degrau do ônibus é muito, muito, muito baixinho. E ainda tem a possibilidade, assim, de colocar lá, né, para pessoa cadeirante, subir e tal. Mas quando eu fui entrar no ônibus, eu parei assim, eu falei, nossa, tipo, né? Não só para mim. O ônibus é mais inclusivo, né? É uma coisa que as pessoas aqui não estão nem aí, elas nem pensam nisso, mas foi uma coisa que eu reparei, meu Deus, o degrau do ônibus, existe uma preocupação com as pessoas que vão entrar. E aí eu ia fazer uma viagem para a Colômbia e eu tinha que tomar uma vacina, não lembro, acho que foi da febre amarela, e aí eu já falei, tipo, já sei que eu não vou conseguir tomar no hospital público, então já estava olhando o particular para poder agendar para tomar, e todo mundo, nossa, tipo, que besteira, vai no público. Aí tinha perto de onde eu trabalhava um hospital público, eu falei, vou passar lá para pegar informação e tudo. Fui na hora do almoço, cheguei lá para pegar informação, simplesmente não apenas aplicaram a vacina para mim de graça, que já enviava as informações direto lá, tipo, pro não sei se para o Ministério da Saúde do Paraná, não sei, que eu não lembro, faz tempo, como ainda fizeram para mim uma carteirinha de a vacina e me aplicaram umas 2 vacinas que estavam atrasadas também, e depois eles ainda me avisaram de outras vacinas que eu tinha que tomar depois, e eu fiquei horrorizada, assim, né, porque você precisa do Serviço Público de Saúde no Rio de Janeiro, assim, e não existe, fora a parte cultural, eu sou apaixonada por teatro, por música, e assim, você quer assistir um musical no Rio de Janeiro, você precisa praticamente deixar um rim, né? Então, assim, não é acessível para pessoas mais humildes, e eu venho de origem humilde, então, assim, essa cultura é restrita para poucos no Rio de Janeiro, enquanto aqui em São Paulo você tem de graça, você tem por R$ 1, e coisas muito boas, com artistas muito bons, né? Não estou dizendo que São Paulo é o paraíso, São Paulo tem N questões, tem N pontos de melhoria, mas, assim, para uma pessoa que quer evoluir de vida e de carreira, hoje, né? Hoje, estou falando em abril de 2024, realmente não tem nem parâmetros de comparar o Rio com São Paulo, devido ao abandono que está o Rio de Janeiro hoje, né? E tudo que a gente é herança, claro, né, das nossas políticas, mas infelizmente hoje o Rio de Janeiro a gente não tem nem como comparar. E eu sou uma apaixonada por São Paulo, né? Eu sou bem mais paulistana que carioca. Meu sotaque é a única coisa que eu ainda tenho do Rio de Janeiro e não tenho nenhuma intenção, assim, se um dia eu deixar São Paulo, vai ser para ir para outros lugares, não voltar para o Rio, assim. Para voltar para o Rio tem que ser uma proposta muito, muito, muito boa, assim, mesmo assim, não sei. Sabe, sim. E engraçado que em outro episódio eu estava comentando que não necessariamente a gente precisa se prender à formação, né? Tipo, nem sempre vai ser a sua graduação, o mestrado, um doutorado que vai te fazer ser contratado por uma vaga e que vai fazer você permanecer lá, porque às vezes você pode simplesmente entrar e não ter conexão nenhuma de continuar, né? Vai muito além disso, vai da sua disposição também, da sua conexão com a equipe, de como são os líderes e os liderados daquela empresa. Então, esse fato que você contou, né, além da estrutura de São Paulo, do que São Paulo proporciona, mas você ter ido atrás, você ter buscado também, ter se colocado ali pessoalmente para participar dessa entrevista, elas já terem gostado de você, não necessariamente pelo seu passado profissional, mas tudo que você já tinha na bagagem para comentar com elas, isso com certeza fez a diferença, né, do que só ficar em casa enviando currículo. Não, com certeza. E eu falo, aos palestras que eu dou, eu falo muito sobre isso, sobre protagonismo de carreira e sobre preparação, atitude, você pensar em outras formas, né? Às vezes, hoje, você comentou, hoje a concorrência no mercado de trabalho ela é bem maior, Ana Luísa. E o que acontece hoje no nosso mercado brasileiro? Ninguém tem 100% das competências para as vagas, ninguém, não existe. Quando você abre uma vaga dentro de uma empresa, não existe um profissional 100% preparado para você contratar para aquela vaga. Então, você vai ter que investir em algum treinamento para aquele profissional. Não tem como, ninguém está 100% preparado. Você já começa pegando as pessoas que têm questões mais próximas. E aí são atitudes dessas pessoas,
quem essas pessoas conhecem, como é que está a rede de networking, como é que é a comunicação, como é que é a questão de accountability, protagonismo, empatia. É isso que vai destacar as pessoas, né? Redes sociais, como é que você se porta nas redes sociais? Isso é muito, muito relevante, né? Eu vejo diariamente as pessoas xingando e ofendendo no LinkedIn. Isso é um ofensor da própria carreira delas. Então, assim, tudo isso é analisado e levado em conta hoje, pensando na quantidade de pessoas que nós temos desempregadas versus oportunidades. E aí eu ouvi de uma aluna há 2 semanas: ai, mas eu estou muito preparada, eu tenho 100% das competências das vagas e não me chama. Eu falei: você não tem 100% das competências, ninguém tem 100% das competências. A gente não pode ficar esperando que as coisas vão cair no nosso colo porque a gente acha que tem 100% das competências. A gente, de fato, precisa ir atrás. E, além de precisar ir atrás, a gente ainda precisa, né, ter esse cuidado e colocar à frente que a gente precisa encontrar um lugar que vá de encontro também aos nossos princípios, aquilo que vai nos fazer bem. Não pode ser só por dinheiro, né? Não pode ser só para estar empregado, apesar da necessidade de estar empregado. Assim, são várias camadas, né, nesse mercado de trabalho hoje, e é bem trabalhoso. Não é só o que acontece dentro da empresa, né? Não é só uma CLT, tem todo um conjunto de coisas que você precisa trazer para a sua vida, trazer para a sua reflexão e colocar, né, ali como seus objetivos, o que você vai fazer a seguir. Falando um pouco agora sobre você e a sua personalidade, já que a gente veio aqui falando sobre como as pessoas podem se mostrar mais para o mercado, que não é só uma questão de parte técnica, né? A sua personalidade é algo que sempre foi muito comentado, assim, né? Você acha que por você ser mulher, você ser independente, ser negra, você acha que você traz mais questionamento para as pessoas, você deixa as pessoas mais inquietas por ter tanta postura, por se comunicar com tanta autoridade diante daquilo que você tem propriedade para falar? Demorou para chegar nesse status, né? Eu, por muitos e muitos anos da minha carreira, sempre fui aquela pessoa que baixava a cabeça e aceitava tudo e queria ser o máximo invisível possível por situações de racismo, por situações de isolamento que eu passava dentro das empresas. E aí, com o tempo, eu fui percebendo o quão boa profissional eu era. E isso aconteceu conforme eu ia saindo de empresas onde eu não estava feliz, onde eu não estava sendo bem tratada, onde eu estava sofrendo discriminação. E aí eu ia para um outro lugar e quando eu pedia para sair, as pessoas se desesperavam. Nossa, mas o quanto você é boa, e tentavam fazer contraproposta, falavam do meu trabalho. E eu tinha facilidade, eu sempre tive muita facilidade em encontrar outro emprego. Enquanto eu ouvia pessoas reclamando de, nossa, como tá difícil, para mim sempre foi fácil. E aí eu ficava, nossa, será que eu sou tão sortuda assim? Mas não era questão de sorte, é porque eu realmente sempre estudei tanto, sempre me preparei tanto, que isso me diferenciou no mercado de trabalho, porque enquanto as pessoas sempre estavam, né, pouco preocupadas em fazer o básico e faziam, né, estudos ou atualizações de acordo com as exigências das empresas, eu estava sempre olhando à frente em como melhorar enquanto entregar mais. E com isso eu fui aprendendo que eu precisava me impor, eu fui aprendendo o meu valor profissional. Então hoje eu não aceito mais que as pessoas falem para mim coisas que não são verdade sobre mim. Eu não aceito que as pessoas queiram me colocar num lugar que não é o meu, ou que as pessoas queiram me dizer quem eu sou. E isso faz com que eu me posicione. E as pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher preta que veio da favela em posição de liderança. Elas não estão acostumadas a ver uma mulher preta viajando, uma mulher preta se portando bem, uma mulher preta numa mesa de decisão, uma mulher preta que sabe o que quer. Então, as pessoas colocam isso, né, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa de personalidade forte. A gente vê isso o tempo todo na televisão, nas redes sociais. Se a mulher preta se posiciona, ela é agressiva, ela é grossa, ela é várias coisas, né? Várias características. Que em muitos momentos eu absorvi isso. Eu achava que, nossa, eu realmente era isso. Mas eu não sou. Eu não sou uma pessoa grossa, eu não sou uma pessoa agressiva, eu não trato as pessoas mal. Eu sou direta. Eu falo o que eu tenho que falar. Eu não vou ficar dando voltas se a pessoa não deu voltas comigo. Se a pessoa não teve cuidado comigo na hora de selecionar as palavras dela, por que eu tenho que ter cuidado? Não que eu selecione palavras de ofensa, de forma alguma. Mas, assim, se uma pessoa, você sabe, né, de uma situação que a gente passou, que uma pessoa me expôs num grupo de WhatsApp e eu respondi de volta, no mesmo grupo.
Por que a pessoa me expôs e eu tinha que responder em particular? Então, assim, se ela abriu margem para falar ali coisas para mim, eu também tenho o direito de responder pelo mesmo canal. Só que as pessoas não estão acostumadas com isso, né? As pessoas estão acostumadas que a gente baixe a cabeça. Sim. E é muito nítido assim o quanto que você faz questão, né, de hoje mostrar o seu posicionamento, porque você merece estar onde você está, você tem uma trajetória que te dá autoridade para isso, para você ser do jeito que você é, e como que as pessoas olham um pouco torto, assim, sabe? Quase como que, tipo, quem ela pensa que ela é, né? O que ela está fazendo aqui? E é muito engraçado, porque se a pessoa não tem essa raiz assim, de preconceito, né? É só olhar para você e falar: ué, ela tá aqui porque ela merece estar aqui, porque ela tem uma formação para estar aqui, porque ela tem uma bagagem que dá a ela todo esse know-how de estar onde está, né? Então, para quem não tem, é estranho você passar por isso do seu lado e observar as coisas acontecendo e até ficar um pouco quieta, né, passiva em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, como quando a gente não passa por isso, a gente realmente não entende, né? Essa questão até da mulher se posicionar é uma coisa que acho que passa por todas as mulheres, mas a mulher preta, como você realmente falou, ela passa muito mais, né? E a gente acaba vendo isso, enfim, em reality show e tal, como que eles alteram, né? Se fosse um homem falando desse jeito, um homem branco, então seria super tranquilo. E falando em homem, entrar na razão da sua vida, seu irmão, adolescente, lindo, maravilhoso, que está crescendo aí, se tornando um homem, de fato. E eu vejo o quanto que você luta para dar uma educação de qualidade para ele, né? Para ele ter um futuro, talvez um caminho mais simples, mais curto que o seu, para ele não ter que passar por tantos problemas, mas a gente sabe que, infelizmente, algumas das pessoas acabam passando, mas que você tenta, né, importar para ele ter uma qualidade, um futuro profissional digno de forma mais rápida, assim. Como você enxerga essa mudança que você está proporcionando para a vida dele, né, diante do cenário do que você viveu? Qual a importância disso? Eu demorei para descobrir o racismo, tá? Eu não cresci uma pessoa racializada, eu cresci em uma família totalmente disfuncional. Então, assim, não haviam conversas sobre isso. E eu demorei 10 anos para entender que as coisas que estavam acontecendo comigo eram racismo. E para começar a entender o que era o racismo, a me posicionar diante do racismo. Então, assim, levou um bom tempo. E hoje eu sou uma pessoa que participo de muitos movimentos e eu tenho como propósito de vida que pessoas pretas que queiram trilhar, né, um caminho dentro do mercado de trabalho e dentro do mercado corporativo, que elas possam fazer isso e que o caminho delas seja diferente do meu e de pessoas da minha geração, que passamos por muitas e muitas coisas. A gente não tem como mudar tudo, mas a gente tem como dar o primeiro passo para ir mudando aos poucos. E eu costumo falar para as pessoas, né, se fala muito em liberdade. O que é liberdade para você? O que deixa de ser liberdade? E para a pessoa preta, para mim, enquanto mulher preta na minha vida, eu me senti verdadeiramente livre quando eu pude fazer escolhas. Durante muito e muito tempo na minha vida eu não pude escolher. O meu primeiro emprego eu não pude escolher. Eu fui para a primeira empresa que me fez proposta, né? Eu não pude escolher onde eu ia morar, eu não pude escolher, né, onde eu ia comer, onde eu ia comprar as minhas roupas. Durante muitos e muitos anos eu não pude escolher. E eu acho que você ser verdadeiramente livre é você poder fazer escolhas. Escolhas sobre a sua vida, escolhas sobre a sua carreira. E isso passa muito pela educação. Tudo que eu faço para o meu irmão é que eu quero que o meu irmão tenha escolha. Se ele quiser ser um desempregado, se ele quiser ser atendente de lanchonete, ele pode ser. Ele pode ser, não querendo desmerecer essa profissão de atendente de lanchonete, mas que eu acho que precisa ser uma porta de entrada, né? Acho que eu conheço pessoas, né? Como, por exemplo, o presidente do McDonald's no Brasil hoje, ele começou como atendente e isso é maravilhoso, você trilhar uma carreira ali. Então, assim, eu quero todos os esforços que eu faço para oferecer a melhor educação para meu irmão é para que ele tenha escolha. Para quando chegar o momento, olha, eu quero estudar, eu quero fazer tal faculdade. Que bom, você pode. Como eu conheço muitas pessoas que queriam fazer medicina e não podiam.
Queriam fazer engenharia e não podiam. Queriam fazer direito e não podiam. E muitos até hoje não podem. O meu irmão, se ele quiser, ele vai poder. E essa é a minha luta diária, assim, para que ele tenha educação, para que ele seja livre para fazer escolhas para a vida dele. Sim, com certeza. E é muito bonito de ver essa relação, né? E outro lado de relações que a gente fala muito é sobre como a fase adulta ela é feita de poucas amizades, né? Que a gente acaba, quando a gente é criança, a gente acha que tem muitos amigos, e na fase adulta a gente vê assim, nossa, se eu precisasse hoje, estivesse passando por um perrengue, quantos amigos eu teria? A gente consegue contar nas mãos, né? Quantos amigos de fato a gente teria. E o quanto é importante a gente cuidar e zelar dessas amizades. E eu posso dizer que você com certeza se tornou uma fiel amiga para mim, e um dos motivos que assim, eu sempre penso, agradeço, foi no meu retorno da época do mestrado, né, de Portugal. A gente se conheceu em 2017, 18, quando você entrou na empresa. Eu saí no final de 18, fui para Portugal fazer mestrado, retornei no final de 2019 e fiquei um período desempregada, né, procurando me atualizar, me reinserir no mercado de trabalho aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E você estava saindo de uma empresa de comércio exterior, indo já para São Paulo, e você me indicou para essa oportunidade que seria para entrar no seu lugar. Eu fiz o processo seletivo na empresa, passei, e isso foi um momento muito, muito, muito importante para mim. Assim, eu tenho certeza que você sabe que foi importante, mas talvez não saiba o quanto, porque é muito desesperador você voltar com um filho, né? De outro país, começar do zero. Eu estava só com freela, trabalhando como PJ, sem uma estabilidade, assim, sabe que enfim, CLT não te garante nada a vida inteira, mas é uma estabilidade, né? E foi uma porta de entrada muito importante para mim, assim, conheci pessoas maravilhosas e fiquei pouco tempo lá, porque logo em seguida eu consegui uma outra oportunidade num segmento que eu já tinha muita vontade de trabalhar, completamente diferente, mas essa porta de entrada que você me proporcionou foi assim, de uma maneira que é um ponto até de eu me emocionar, porque é muito difícil você voltar para o mercado, assim. Chama a Ana Clara para te dar 2 tapas que Ana Clara tá junto. Ela me traz para a realidade. Então, além de deixar aqui o meu agradecimento a você publicamente, mas eu gostaria que você falasse assim, de uma coisa que você aborda muito nos seus conteúdos do próprio LinkedIn, que é a questão do network, né? A importância de você se manter conectado, de você se manter atualizado, de você. É importante você estar hoje em dia no LinkedIn, né? De você estar ali se mostrando. Acaba sendo mais uma rede social que você tem que trazer tudo que você faz na sua vida, porém, para o lado profissional, para as pessoas continuarem te enxergando, né? E você ter novas oportunidades. Então, assim, o que você poderia falar hoje da importância do network para a pessoa? Acho que assim, o networking ele tem um valor inestimável, Ana Luísa. Pensa que, né, eu venho trabalhando com o mercado de recrutamento há alguns anos e, como eu falei antes, ninguém tem 100% das qualificações. Então, uma empresa ela vai ter que contratar uma pessoa que ela vai treinar, que ela vai investir, e ela não sabe se esse investimento vai dar retorno ou não para ela. Então, quando tem alguém que foi indicado, que foi recomendado por alguém que essa empresa conhece e confia, claro que entre apostar em alguém que eu não conheço, que eu não sei de onde veio, e apostar em alguém que uma pessoa em que eu confio recomendou para mim, isso vale para a vida. A gente faz isso para a nossa vida. Se um amigo recomenda para a gente, olha, faz um bolo, você precisa de um bolo para o aniversário da sua filha. Se não conhece ninguém que faça exatamente como você quer, sua amiga vai indicar para você, faz com essa pessoa. E aí tem uma outra pessoa que você achou no Instagram com comentários aleatórios. Você vai fazer com quem? Com uma pessoa que te indicaram ou com uma pessoa que você não conhece, nunca ouviu falar? Para o mercado de trabalho é a mesma coisa. E o networking é essencial para você que quer, né, se posicionar, para você que quer entrar. E o networking que eu falo não é um networking de pedir, é um networking genuíno. É você oferecer aquilo que você tem para oferecer, para que quando você precisar, as pessoas estejam ali por você. Não são todas que vão estar ali por você,
Mas, quando você faz isso de graça e de coração, com uma boa intenção, você vai receber isso de volta. E eu experimentei isso, né? Eu já venho fazendo, eu tenho sempre, eu me preocupo muito com as pessoas. E esse é um dos motivos também porque às vezes eu sou mal vista, porque assim, eu já passei por muitas coisas na minha vida que, graças a Deus, 99% das pessoas que convivem comigo não passaram. E aí, quando eu vejo as pessoas em situações como desemprego ou alguma outra coisa, eu fico muito preocupada. E aí eu quero resolver de alguma forma. E às vezes eu tento fazer com que a pessoa haja da forma que eu agi e tento resolver para a pessoa. Só que a realidade da pessoa é diferente da minha. Então, às vezes, nem todo mundo leva isso, né, tão de braços abertos. Mas fato é que aconteceu comigo esse ano, né? Eu estava numa empresa fazendo um projeto, estava muito feliz, gostava muito, só que o projeto foi descontinuado e eu fui desligada. Eu sabia já desde dezembro que eu seria desligada, eu fui desligada no dia 16 de janeiro. E aí, no dia que oficializou meu desligamento, eu ativei a minha rede de network. Então, eu escrevi uma mensagenzinha padrão e escrevi para as pessoas que eu tinha ali no meu WhatsApp, algumas pessoas no meu LinkedIn, pessoas com que eu tinha algum tipo de relacionamento profissional. E aí aconteceu uma coisa que nem eu esperava que fosse acontecer. As pessoas começaram a me retornar. Eu comecei a ser chamada para entrevista. Eu comecei a ser. As pessoas queriam falar comigo, recrutadores de empresas, headhunters. E eu comecei a ter. Eu tive uma agenda muito intensa. E assim, em 20 dias, na verdade, eu fui desligada na terça. Na quinta-feira, eu já recebi uma proposta, uma primeira proposta. E foram 20 dias ali recebendo proposta, até que no dia 6 de fevereiro, exatamente 20 dias depois, eu estava com 5 propostas na mão. E aí eu escolhi a proposta. Eu fiquei exatamente 20 dias só desempregada. E isso foi. Eu fui chamada para muitos processos que eu apliquei por conta própria, mas eu também fui muito abordada por esse networking. E isso eram pessoas que elas me conheciam, que elas conheciam o meu trabalho, que elas conheciam quem eu era, e elas simplesmente passaram para a rede delas que assim, ó, tem uma profissional boa que está ali, que está disponível, aproveita. Então, assim, essa questão do networking, eu falo muito de networking para as pessoas, mas não é você adicionar uma pessoa que você não conhece no LinkedIn e pedir para ela te indicar para uma vaga, para uma empresa, ou te apresentar para alguém. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai conhecer a pessoa, você vai adicionar a pessoa, você vai interagir com as publicações da pessoa, você de repente vai marcar um one-on-one com a pessoa ali, um café virtual, você vai encontrar a pessoa em um evento, você vai, né, oferecer conteúdo para essa pessoa para que depois essa pessoa possa lembrar de você quando ela tiver alguma oportunidade ou souber de alguma oportunidade. Não é simplesmente se desesperar e sair pedindo para todo mundo, porque também não é assim, porque o nosso nome também está em jogo. Por que eu te indiquei para aquela oportunidade? Porque eu conhecia você, porque eu sabia da sua capacidade, da sua responsabilidade, da sua qualificação. Então, eu indiquei de olhos fechados. Indicaria outras pessoas? Não sei. Que outras pessoas, né? O que eu sei do trabalho dessas outras pessoas? Porque quando a gente faz uma indicação, a gente também está colocando o nosso profissional em jogo. A gente também está mostrando, né, o quanto as pessoas podem ou não confiar na gente. Então, assim, hoje em dia, 2024, não dá mais para você viver, sobreviver e ascender no mercado de trabalho sem networking. Mas precisa ser um networking genuíno. Dá sem a expectativa de receber. Quando você dá sem a expectativa de receber, você vai receber no momento certo. Sim, e é muito engraçado o quanto que essa questão de ser genuíno é algo que até impacta depois quando o retorno vem, né? Eu lembro que quando eu resolvi sair de uma empresa que eu já não estava mais satisfeita, eu demorei a sair porque eu achava que eu não ia conseguir nada rápido. E aí bate aquele receio, né, da responsabilidade de ter conta para pagar, dos boletos não pararem de chegar. E quando eu pedi para sair, já assim, desesperada, porque o ambiente não estava bom para mim, eu não fiquei uma semana sem emprego, assim, né? Quando eu saí, eu avisei para alguns amigos. Na semana seguinte, foi só um tempo para eu cuidar da minha mente mesmo. Na semana seguinte, eu já fiz uma entrevista, já comecei num outro trabalho e já deixei mais um enganchado até chegar nessa empresa que eu estou hoje, que eu já completei um ano. E, assim, realmente parece que quando você faz e faz de coração e ajuda outras pessoas, né? Porque quando você tem um perfil de ajudar, também muitas vezes você nem percebe que você está ajudando, né? Então, fica meio automático ali. E depois
volta, assim, volta com um valor que você nem esperava que fosse voltar, que fosse possível voltar, né? Isso é muito bom, assim, é gratificante ver e acredito que você tenha respirado aliviada, porque você também sabia, sempre soube, né, do seu potencial, assim, acho que essa questão do síndrome do impostor é uma coisa que tenta sempre pegar a gente, mas que eu tenho certeza que você também, depois de uns anos aí, como você falou, você sabe o seu lugar, sabe o seu valor e que esse desespero não necessariamente precisa bater, né? Claro que também depende tudo do momento mental que a gente está, mas esse desespero não bateu em você dessa vez e deu tudo certo. E você, como uma mulher maravilhosa que é, se tornou recentemente LinkedIn Top Voice, uma pessoa que inspira outras a criar conteúdo, que faz conteúdo chegar para as pessoas, que está sempre ali postando, trazendo novidades, hoje em dia falando muito mais de tecnologia, dessa questão de recrutamento, de gestão de pessoas na empresa. E como parte também das suas entregas para o mundo corporativo hoje em dia, que é essa parte de formação de jovens, de palestras, e como esse conteúdo aqui de entrevistas, também para inspirar outras pessoas, eu gostaria que você deixasse um recado aqui, né, para os jovens no mercado de trabalho, de como que é importante eles se tornarem protagonistas do seu próprio futuro, né? Como é importante tomar as rédeas da situação desde de jovem, assim, porque quando a gente acaba o colégio, a gente não necessariamente sabe o que a gente quer fazer, né? Mas em algum momento a gente se identifica com algo e a gente precisa se tornar protagonista da nossa história, senão não a gente está cheio no mundo, né? A gente precisa ir além, né? Buscar o que a gente realmente quer e transformar esse não em algo lapidado como uma maravilhosa entrega para a nossa vida, assim. Então, qual o comentário que você pode deixar aqui para os jovens pensando no futuro deles? Quando eu falo em protagonismo, né, eu sempre pergunto para as pessoas assim: você sabe o que é protagonista? Pensa num filme, numa novela, num livro, tem uma história principal que está acontecendo ali, né? Geralmente do mocinho com a mocinha, e tem várias outras histórias acontecendo no entorno. Só que essas histórias do entorno, apesar de serem histórias legais, elas só servem para movimentar e servir, né, de suporte para a história principal, que é a história dos protagonistas. E aí, quando você pensa na sua vida profissional, claro que isso aplica para o pessoal também, mas pensando nesse momento na sua vida profissional, você está sendo protagonista da sua própria carreira ou você está sendo coadjuvante da carreira dos outros? Você está focando em você, naquilo que você quer, naquilo que você quer construir, o que você faz no dia a dia, no trabalho, nos seus estudos, é focado naquilo que você quer para a sua carreira ou é focado no que outras pessoas falaram para você fazer? A pós-graduação que você está fazendo é para a empresa ou é para você? Né? O curso que você está fazendo é para a empresa ou é para você? O próximo passo de carreira que você quer dar ou alguém, seu chefe ou algum colega falou para você que você precisa dar esse próximo passo de carreira? Então, quando você vai para um emprego novo, você escolhe o emprego que você vai ou você é escolhido? Então, isso é fazer uma análise se você de fato é ou não protagonista da sua carreira. E somente quando você assumir esse protagonismo, quando você tomar as rédeas da sua própria carreira, é que você vai, de fato, né, alcançar. Ninguém nunca vai alcançar 100% da plenitude, mas você vai se sentir melhor. E como é que a gente alcança, né? Como é que a gente encontra esse protagonismo? Como é que a gente chega a algum lugar? A resposta é uma só: preparação. Como é que eu consigo emprego? Me preparando. Como é que eu sou promovido? Me preparando. Como é que eu faço um trabalho, um bom trabalho? Me preparando. Como é que eu chego para conversar com um diretor? Me preparando. Como é que eu faço uma apresentação? Me preparando. Como é que eu tiro notas boas? Me preparando. E a gente precisa se preparar, principalmente se você é uma pessoa como eu, de grupo minorizado. Então, se você é mulher, se você é preto, se você é uma pessoa com deficiência, se você é LGBT, se você é gorda, tudo isso faz de você uma pessoa de um grupo minorizado. Se você é de um grupo minorizado, você não pode viver ao vento, esperando que as coisas aconteçam para você. Mesmo que você não seja, né, do grupo minorizado,
também não é fácil, né? A preparação é importante no mercado tão concorrido. Mas se você é de um grupo minorizado, se você quer assumir o protagonismo da sua carreira, não tem outro caminho a não ser a preparação. Sorte, sabe o que é sorte? É quando a preparação encontra a oportunidade. Eu não tive sorte de encontrar o meu primeiro emprego. A Ana Luísa não teve sorte de conseguir essa oportunidade ou de ter me conhecido para fazer um networking. Ela se preparou. Eu me preparei. As pessoas se preparam e as pessoas que se preparam, as coisas acontecem para elas. Não é simplesmente chegar e abrir uma conta do LinkedIn, é se preparar, é ir pesquisar o que é o LinkedIn, como é que eu posso fazer um bom perfil no LinkedIn, em que outros perfis eu posso me inspirar, como é que eu posso produzir conteúdo. Existe o Google, você pergunta para o Google, você pergunta para o chat GPT, todas as respostas estão ali. Você esperar que caia no seu colo, não vai cair no seu colo. Tem milhões de desempregados. O LinkedIn tem 1 bilhão de usuários no mundo. Tem um monte de gente se preparando o tempo todo. Então, assim, se você é jovem, se está começando, não vai cair no seu colo. Se você não é herdeiro, as coisas não vão vir para você de graça. Você precisa correr atrás. Você precisa correr atrás, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa buscar. E é isso, e é isso. E é isso, não tem outra opção. A outra opção é você ficar esperando. E aí, se você ficar esperando, você já sabe o caminho, né? O caminho é aquele da pessoa que não é protagonista, a pessoa que fica sempre a serviço do outro e a pessoa que não é livre para poder fazer escolhas. Maravilhosa, como sempre. Bem, eu só posso encerrar por aqui te agradecendo pelo seu tempo, por essa oportunidade de te escutar, de talvez levar a sua palavra para mais um pouquinho de gente que não está ali no seu perfil, mas está aqui no meu, que isso chegue a muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam ouvir um pouquinho da sua palavra, um pouquinho da sua experiência. E eu agradeço muito por você ter passado pelo meu caminho nesses meus 10 anos aí profissionais. Você passe muitos outros anos comigo, que você me ature por muitos outros anos, ature a Ana Clara por muitos anos, e que a gente se encontre muito, muito mais. Eu preciso voltar a marcar o encontro em São Paulo de novo, já que você não gosta tanto mais assim do Rio de Janeiro, né? Mas eu faço esse sacrifício de ir para São Paulo te ver, tá bom? Daqui a pouco eu vou te raptar para trabalhar aqui em São Paulo. Assim, obrigada, Ana Luísa, assim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco. Estou super aberta para quem quiser vir e conversar mais, né? Meu perfil está aberto para todo mundo. E de coração, muito sucesso para você nessa sua iniciativa, assim, muito mais sucesso na sua carreira, na sua vida, você merece. Você é uma profissional incrível, você é uma profissional muito melhor que eu no que você faz, né? Eu fiz uma transição de carreira, porque eu não era tão boa assim, você é incrivelmente boa no que você faz, assim, a empresa que tem você, as pessoas que trabalham com você têm muita sorte. Sua filha, né, abençoada por ter uma mãe como você, toda a sua família. Então, assim, muito sucesso na sua trajetória, nas suas iniciativas. Você sabe que eu te amo um pouco. Então, assim, né, muito, muito, muito sucesso e obrigada aí.